Beleza, galera ligada aqui no nosso podcast, no nosso AVCast e também no nosso AV+, segundo canal da plataforma Atenção Vascaínos. Você que está só ouvindo no podcast, no Spotify e demais agregadores, seja muito bem-vindo. É muito importante a sua participação e a sua audiência também no nosso podcast e, claro, também no nosso canal AV+, hoje com imagens para trazer um pouquinho aqui nessa resenha que eu vou trazer aqui uma informação importante, situações relacionadas ao Vasco, que hoje comemora, vamos dizer assim, 24 anos do título do tricampeonato brasileiro em 1997. O Vasco que fez uma campanha brilhante naquele ano, teve muitos percalços no início da temporada. No Campeonato Carioca foi vice-campeão, perdendo a decisão por Botafogo. Merecido o Botafogo que foi campeão carioca, mas depois do Campeonato Brasileiro, o Vasco fez contratações importantes, jogadores experientes e jogadores com fome e fizeram aquele elenco do Campeonato Brasileiro 97 ser o campeão brasileiro naquele ano. Por exemplo, dos experientes que chegaram, foram 4. Os torcedores do Vasco, na verdade, falam 3, mas na verdade foram 4. O Vasco trouxe Mauro Galvão, Valber e Evair, mas também trouxe Sorato, que foi campeão carioca com o Botafogo, estava naquele elenco, mas depois veio para o Vasco, em princípio, para encerrar a sua carreira. Além deles, o Vasco fez uma garimpagem no Campeonato Carioca e trouxe alguns jogadores que se destacaram naquela competição, 2 deles os mais importantes, Odivan e Nasa. Teve outros jogadores como Cafezinho, Marçal, o próprio Marcão, jogador que hoje, que estava no Fluminense, fez história no Fluminense, era técnico do Fluminense do Campeonato Brasileiro, estava, por exemplo, naquele início de temporada do Vasco. O Vasco contratou o Marcão, mas ficou muito pouco tempo no Vasco. Outros jogadores também foram contratados, mas os que se destacaram mesmo foram o Odivan para a defesa e o Nasa para a cabeça de área. E aí, se você fizer uma analogia em relação a isso, o Vasco, por exemplo, para esse ano, a gente vem batendo muito nessa tecla que o Vasco tem, por exemplo, o Nenê como jogador experiente, mas o Vasco deveria buscar no mercado jogadores com fome, com vontade de jogar no Vasco, mas também alguns jogadores para se transformarem nos pilares da equipe. Então, por isso, o Campeonato Brasileiro de 97 poderia ser um espelho para o Vasco para essa próxima temporada, para o técnico Zé Ricardo, por Carlos Brasil, que está montando esse elenco. Pensar em trazer 3 a 4 pilares para a equipe, um goleiro mais experiente, trouxe agora o Thiago Rodrigues, só que não é um goleiro de grande experiência no futebol em relação a jogos mais importantes. Tem a sua experiência na Série B. Para mim foi uma boa contratação. Tem agora o Yuri volante, até mesmo o Luiz Cangá, que é um jogador equatoriano para a defesa, pode ser uma dessas apostas, e também a questão do lateral esquerdo Edmar. Mas eu acho que o Vasco deveria trazer pelo menos mais 2 jogadores para serem referências da equipe. Como o Nenê vai ser no meio-campo, deveria trazer, por exemplo, vai ser o Diego Souza pro ataque? Ok. Trazer, por exemplo, mais um jogador ali para a defesa, para ser, por exemplo, um grande zagueiro do Vasco. Acho que se o Vasco fazer pelo menos investimento num grande zagueiro e num grande centroavante, seria importante para o Vasco ter essas referências. E aí sim, você buscar no mercado da Série B, dos campeonatos estaduais, jogadores para serem e também compor o elenco do Vasco. Seria importante essa mescla de jogadores experientes com jogadores com fome, com vontade de jogar no Vasco. Porque o Vasco tem que focar na Série B do ano que vem em jogadores que queiram jogar e vestir a camisa do Vasco. Não sejam aqui apenas como passagem. Não sejam aqui jogadores que, por exemplo, que fizeram agora em 2021, que foi muito ruim. Jogadores que até tentaram se empenhar, mas na hora de colocar em campo esse empenho não demonstraram tanto assim. Jogadores deixaram muito a desejar, casos, por exemplo, de Morato, Léo Jabá, o próprio goleiro Vanderlei, bem na zaga o Valber, o Hernando, o próprio jogadores que Marquinhos Gabriel no meio-campo, o próprio Michel e Rômulo, que vieram praticamente para ser esses pilares e não foram. Então, assim, são jogadores que deixaram muito. O Zeca na lateral esquerda, depois na lateral direita. Então, eu acho que precisa trazer jogadores com uma vontade muito grande de vencer, com fome de vitórias, com fome de títulos e até mesmo de recolocar o Vasco na Série A do ano que vem. Fazer um time competitivo, com garra, vontade, vai ser muito importante, mas também referências para a equipe. O Nenê já tem 41 anos, será que vai aguentar toda essa temporada? Acho que ele tem preparo físico para aguentar os jogos mais importantes, mas o Vasco precisa trazer jogadores para também fazer essa mescla junto com ele. Mas principalmente um centroavante mais experiente, se vai ser o Diego Souza ou não, é uma outra situação, mas
Poderia ser o Diego Souza, jogador grande, jogador de grandes jogos, jogador que sabe fazer gols, seria tecnicamente uma referência. E na zaga também trazer um jogador nesse nível. O Leandro Castan é um jogador que a gente não conta mais para 2022. O torcedor, em princípio, gosta muito dessa informação de que o Leandro Castan não vai ficar, até por tudo que aconteceu em 2020 e 2021. Acho também que ele tem que seguir a vida dele em outro clube, mas o Vasco precisa trazer um jogador para essa posição mais experiente. Se vai ser um quarto zagueiro, um terceiro zagueiro, não sei, mas precisa ser um jogador mais forte fisicamente para também jogar ao lado, se vai ser do Luiz Cangá, se vai ser o Anderson Conceição, jogador do Cuiabá. O Vasco precisa contratar de 2 a 3 zagueiros que já não tem no elenco. Já contratou o Luiz Cangá, que é o equatoriano, precisa de pelo menos mais 2 a 3 para forçar ali um elenco, até porque o Miranda tem essa questão do doping, essa questão da suspensão por parte da Conmebol, não vai jogar nesse início de temporada. O Ricardo Graça está sendo negociado, o Leandro Castan está saindo, só teria pelo menos o menino Ulisses. Então o Vasco precisa formar ali uma defesa com mais jogadores, precisa pelo menos mais 2 ou 3 contratações para essa situação. Então, torcedor, o que eu quero trazer é que há 24 anos o Vasco conquistava um tricampeonato brasileiro que foi muito importante para o Vasco. Edmundo jogou muita bola, mas o Vasco tinha um elenco deficitário, foi ao mercado buscar jogadores experientes e também jogadores periféricos, vamos dizer assim. Foram grandes apostas, 2 deles inclusive foram muito importantes, caso Jodivan e Nasa. Mas é muito importante a sua participação, o seu comentário, a sua troca de ideia aqui no nosso podcast, no nosso canal Ave Mais, para fazer um pouquinho desse debate. É importante jogadores que não são tão conhecidos assim, mas com vontade de vencer. Também seria importante jogadores mais experientes, jogadores que pudessem agregar tecnicamente no Vasco. Essa discussão é muito importante e por isso eu quero sempre a sua participação aqui no nosso podcast, no nosso Spotify, também nos demais agregadores, também no nosso canal Ave Mais, no canal Atenção Vascaínos. Agradecer muito a audiência de vocês em todas as nossas plataformas, porque vem crescendo bastante os nossos números, vem crescendo também a nossa confiança, o nosso trabalho em trazer sempre o melhor trabalho para você, torcedor do Vasco. Lembrar que só ficar lembrando do passado é complicado, mas tem que buscar no passado referências para pensar também no nosso presente, também no nosso futuro, é importante. Por isso que eu trouxe essa questão do Campeonato Brasileiro 97, onde o Vasco teve uma participação do Edmundo que foi espetacular, mas também tinha um elenco muito bem consolidado, com jogadores experientes e com jogadores que também queriam vencer muito na carreira. Tanto que aquele Campeonato Brasileiro de 97 foi o start que deu a Libertadores de 98, o Rio-São Paulo de 99, o Campeonato Brasileiro de 2000, a Mercosul de 2000. Aquilo foi uma consolidação de elenco, consolidação de time e com certeza deu muito orgulho para o torcedor vascaíno. Aquele período entre 97 e 2000 é inesquecível na torcida e também na mente do torcedor vascaíno, que a gente sempre tem que lembrar. O Vasco tem um passado muito forte, muito grande, de grandes jogadores, mas sim, o Vasco precisa pensar no presente e também lembrar que o futuro está próximo e o Vasco tem que reformular o seu elenco e com certeza pensar em coisas grandes. Grande abraço, ótimo restante de dia e grande abraço para você que está curtindo o nosso podcast e também o nosso Ave Mais. Tamo junto, galera. Valeu, um abraço. Fui!